E aí galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão de boa? Canal Vatop, inscrito. Já deixei o like, se inscreve no meu canal, deixa o like também você. E vamos assistir o vídeo. Um peixe que respira ar, come madeira e é difícil de matar. Se não for clickbait, vamos ver, né? Todo animal se esforça para não ser morto. A autopreservação foi inventada pela evolução para que nós não sejamos extintos acidentalmente. Mas você provavelmente sabe que algumas espécies têm mais sorte do que outras. A família dos loricarídeos, parentes dos bagres, teve muita sorte. Você já ouviu falar deles? A natureza deu justamente para esses peixes. Ou melhor, para várias espécies deles, uma quantidade tão grande de habilidades e peculiaridades que elas merecem nossa atenção. Primeiro, esses peixes possuem uma armadura embutida. Verdade, Os ancestros, por exemplo, são cobertos por uma resistente armadura com pontas ao redor da cabeça. E não são simples pontas. Elas ficam maiores se o peixe estiver em perigo. Outras espécies agem de maneira ainda mais interessante. Quando o peixe se sente ameaçado por um peixe maior, ele pode esticar umas pontas retráteis que costumam ficar próximas às laterais do seu corpo. Isso o deixa mais largo, o que significa que será mais difícil engolir essa presa. Mas se mesmo assim o predador tentar, as pontas afiadas perfurarão sua boca. E ele deve agradecer se forem espinhos simples, afinal algumas espécies têm espinhos venenosos. Além disso, o veneno de alguns é tão perigoso que pode matar até uma pessoa. Acredita-se que cerca de metade de todas as espécies conhecidas de bagres, e existem cerca de 3.000 delas, sejam venenosas. 3.000 espécies No de entanto, bagre? essa habilidade é usada pelos peixes somente para proteção. Quando o peixe coloca seus espinhos em movimento, a pressão rasga a pele que cobre as glândulas de veneno. O veneno se espalha e entra nas feridas do predador, e se você não se esqueceu, a essa altura o predador já está ferido pelas pontas afiadas. Mas voltemos à armadura que a natureza concedeu aos bagres. Toda a superfamília dos loricarídeos pode se gabar dela, mas eu quero me concentrar em uma espécie. Os coridoras trilineatus são peixes muito pequenos, cujo comprimento não passa de 6,5 cm. Eles costumam ser mantidos em aquários e ninguém sequer imagina que este peixe é capaz de sobreviver a uma mordida de uma piranha. Para descobrir isso, os cientistas tiveram que colocar os dois peixes em um aquário e ver o que acontecia. E imagina só o quanto eles ficaram surpresos quando o Corydoras trilineatus foi encurralado, mordido 10 vezes e depois se soltou e saiu nadando com uma cara irritada. Ele não estava ferido nem assustado, apenas chateado. Pois é, para qualquer outro peixe uma mordida teria sido suficiente para perder parte dos órgãos. O segredo da incrível resistência do Corydoras trilineatus está precisamente na sua armadura, cujas escamas são feitas de colágeno e minerais e são capazes de suportar uma pressão enorme. As escamas desse peixe crescem a partir dos osteoblastos, as células responsáveis pela construção dos ossos. Para que ficar Em cima, uma dura camada de mineral de escamas impede que os dentes da piranha penetrem. Embaixo, uma camada macia absorve a força das mordidas. As escamas não se partem, a piranha fica sem almoço e o Corydoras trilineatus pode continuar vivendo sua vida. As piranhas precisam morder 8 vezes simplesmente para deixar uma marca na armadura da cauda desse peixe. E só em 20% dos casos as escamas ventrais são perfuradas. Mas até mesmo esses peixes incríveis têm um ponto fraco: a área ao redor das guelras, onde se forma um buraco na armadura. Se os dentes da piranha morderem ali, o Corydoras trilineatus ficará sem cabeça. Para evitar que isso aconteça, eles levantam pontas afiadas nas barbatanas, peitorais e nas costas e afastam os predadores. Mas o que você acha da capacidade desses bagres de respirar ar? Estou falando de subir à superfície e respirar. Para ter essa habilidade, o peixe precisou desenvolver várias modificações no trato digestivo que funcionam como órgãos respiratórios adicionais. Mas essa não é uma habilidade para se exibir para os amigos peixes das festinhas. Respirar ar é vital para a sobrevivência. Em alguns reservatórios há muito pouco oxigênio dissolvido na água. Para não morrerem sufocados, os peixes precisavam inventar algo. Mas eles recorrem a esse método de respiração apenas em último caso e só em condições de estresse. Além disso, para respirar com o estômago é preciso que haja pouca comida nele. Então, ou ele come ou ele respira. Mas as habilidades únicas dadas pelo... O Rio Tietê tem uma espécie de bagre que mora lá, que vive no Rio Tietê, aqui em São Paulo. Lá tem o bagre africano, que respira ar atmosférico, porque a água não tem oxigênio. E eles comem Deus sabe o quê. Pela evolução não param por aí, porque alguns bagres são capazes de viver sem água.
Os Pterygoplictes, da família dos loricarídeos, são conhecidos por sobreviverem fora d'água por até 30 horas, por isso são vendidos vivos em feiras, simplesmente dispostos no balcão. E essa capacidade de viver sem água também existe graças às escamas. O que acontece é que esses peixes são bastante fáceis de detectar na água, então eles se tornam presas fáceis para os pássaros. Mas os pássaros percebem rapidamente que pegaram algo espinhoso e muito duro. Depois de algumas tentativas de comer o peixe, eles desistem, o jogam em algum lugar e vão em busca de um almoço mais conveniente. Por isso o peixe vai parar em terra firme e simplesmente precisa ficar sem água por algum tempo até conseguir chegar ao seu reservatório natal. 30 horas. Você entendeu direito. E esses caras também se locomovem por terra. Eles voltam para a água a uma velocidade de 1 metro por segundo, dando solavancos. É claro que isso é lento do ponto de vista humano. Mas aí estamos falando de peixes. Os peixes não devem nem andar por terra. E muito menos escalar paredes. Mas a espécie Chaetostoma microps, que pertence a essa mesma família de bagres, sabe fazer isso. Parede. E imagina a surpresa das pessoas que deram de cara com isso pela primeira vez. Uma equipe que explorava cavernas de calcário no Equador encontrou um peixe que subiu por quase 3 metros em paredes rochosas praticamente verticais. Gravidade? Aquele peixe não parece ter ouvido falar dela. E é provável que você, assim como os cientistas, ficou com uma dúvida. Como um peixe pode subir pelas paredes? Bem, parece que a capacidade de escalar vem de uma série de modificações nas barbatanas, na pele e na boca desse bagre. Sim, eles usam a boca para subir. Adicione a isso uma fina camada de água na parede e você terá um peixe escalador. Eu fiquei até com vontade de brincar, tipo, o que mais temos? Um peixe castor? Mas aí o Steve me mostrou os panaques. Esses peixes pertencem àquela mesma família de bagres. Eles têm armadura, têm espinhos e podem comer madeira. Não é só isso, eles arroem. Para quê? Bem, é tudo como sempre. Muita competição por recursos e por isso os panaques tiveram que encontrar um jeito de não morrer. Eles perceberam que sempre há muita madeira no fundo. Para incluí-la em sua dieta, os peixes desenvolveram dentes em forma de colher, parecidos com raspadores, e mandíbulas em um ângulo acentuado. Agora, com a digestão é tudo mais complicado. Alguns pesquisadores falam sobre bactérias intestinais especiais que ajudam os panaques com isso. Outros cientistas argumentam que os peixes simplesmente não podem digerir a madeira, que ela é excretada do corpo em menos de 4 horas e que os intestinos desse peixe não têm uma estrutura especial. Mas então, qual é o sentido de comer madeira? Pelo visto, os panaques ingerem a madeira podre para digerir a matéria orgânica, os micróbios e os subprodutos microbianos encontrados nos espaços entre as fibras da madeira, enquanto a própria madeira é descartada como um resíduo. Outros bagres de água doce da mesma família são tão resistentes que podem viver até em águas salgadas. Normalmente, nessas condições, um peixe de água doce morre rapidamente de desidratação. Afinal, seus rins são feitos para bombear água para fora do corpo o tempo todo, retendo os sais. Mas os bagres não estão nem aí para essas convenções. Assim como não estão nem aí para o fato de que são peixes e não toupeiras. Em princípio, depois de passear pelo chão, escalar e comer madeira, não há muito que possa surpreender. Os Pterygoplictes, que já mencionei, também são conhecidos por cavar tocas nas margens. E eles o fazem tão ativamente que podem causar erosão e colapsos. Mas há outros bagres que gostam de cavar e as razões para isso são muito variadas. Pode ser luz solar incômoda e um calor do qual se quer fugir. Ou cuidado com a prole, ou proteção contra predadores, aparentemente em situações em que todos os outros mecanismos de defesa não funcionam mais. Tudo isso soa bastante interessante, mas provavelmente não é nada interessante para as pessoas cujas casas podem desmoronar porque os bagres simplesmente adoram cavar. Mas este não é o único problema que os peixes desta família podem causar. Por serem realmente bons em sobrevivência, os loricarídeos tornam-se facilmente espécies invasoras. Até faz sentido. Afinal, quando você tem tanta capacidade de se adaptar a tudo e de resistir a predadores, você é, por definição, mais legal do que todo mundo. Além disso, os humanos colaboram, pois às vezes mantêm estes peixes como animais de estimação de aquário e depois os soltam na natureza. Foi assim, por exemplo, que o Pterygoplictes surgiu na Flórida, no Texas e no México. Neste último, eles foram soltos de propósito para combater as algas. No final, o peixe se espalhou por pelo menos 3 estados mexicanos, expulsando espécies nativas e causando sérios prejuízos a milhares de famílias mexicanas cuja renda depende da pesca. Por isso, no México, ninguém gosta muito do Pterygoplictes e ele é até chamado de peixe-diabo. Para se livrar dessas espécies invasoras, o bagre poderia ser comido com mais frequência, mas os moradores consideram o peixe feio, estranho e venenoso, e isso retarda o processo. Mas o problema mais estranho que o bagre invasor pode causar tem a ver com os peixes-boi.
Os bagres grudam neles, chegando a 20, 30 ou até 40 peixes em um mesmo pobre peixe-boi. A visão assusta, é como se os peixes fossem despedaçá-lo. Na verdade, eles não estão interessados nem no sangue nem na carne do peixe-boi. Eles apenas se alimentam das algas que crescem na pele do animal. Ou seja, eles não causam nenhum dano físico. Mas imagine que 40 criaturas do tamanho de um gato grudem em você. Isso irrita. E irrita os peixes-boi também. Na tentativa de se livrar desses bagres, os peixes-boi se movem mais e movimentar-se significa queimar calorias. E isso não é nada bom para os peixes-boi. O que acontece é que as águas da Flórida repletas de bagres é para onde os peixes-boi vêm nos meses de inverno para se aquecer e se alimentar. Mas em vez de férias relaxantes, os peixes-boi são recebidos por um monte de peixes irritantes dos quais não conseguem se livrar. Por isso os peixes-boi perdem peso e saem das águas quentes muito mais cedo do que deveriam. Caramba, o animal cansado e mais magro vai para um lugar frio. uma cadeia, o né? resultado disso é bastante previsível. São elos. Os peixes-boi adoecem e morrem. Aí. Ou seja, a evolução deu aos bagres a capacidade de sobreviver em quaisquer condições e eles estragaram tudo. Bem... a natureza tem um senso de humor bastante estranho. É. Até mais! Galera, que loucura. Predadores brilhantes. Nunca dê água para um tubarão. Oi! Animais mais inteligentes do mundo. Tamanho da barata do mar. Galera, esse foi o vídeo. Um peixe que respira ar, come madeira e é difícil de matar. Realmente. Se você já pescou, se você pesca, você sabe o que é um bagre. O que eu aprendi com esse vídeo é que bagres são badas. Ah, B10. São zicas, são fodas. É isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo aí, deixa o like. Se você não deu like ainda, se inscreve se você não for inscrito. Compartilha com quem você gosta, com quem você quer mostrar esse conteúdo. Comenta se você quer que eu assista um vídeo ou um canal específico. Tem muito canal de animais, vida selvagem, assim, que eu acho da hora, que eu assisto com frequência, mas eu não reajo, porque não sei se vocês vão gostar. E tem mais vídeos aí pra sair. Ah, esse aqui é uma tetinha de vaca, agora que eu entendi. Predadores brilhantes. Tem mais vídeos aí pra sair, vídeos saindo fresquinhos quase todos os dias, porque nem sempre eu consigo gravar. Mas vai sair um vídeo agora, né? Sempre tem vídeo. Mas tem mais um vídeo aí pela frente, então eu vejo vocês lá. Beleza? Fui.